o Brasil tinha a fama de ter um povo muito acolhedor. Infelizmente, nos últimos anos, a gente perdeu muito disso. O Brasil se tornou um país muito atravessado por conflitos, confrontos. Seria bom a gente recuperar esse lado. O Brasil teve uma discussão importante na época do centenário da independência, uma discussão que passou pelo modernismo, passou por vários autores que escreveram livros como Retrato do Brasil, do Paulo Prado, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Houve muita discussão sobre essa identidade cordial, entendeu Sérgio Buarque, não no sentido de cortês, gentil, simpático, mas no sentido de um povo mais passional do que racional. A identidade triste é uma outra ideia, uma ideia que hoje está esquecida, mas houve um tempo que se falava que nós emanávamos de 3 raças tristes: o português, o africano e o indígena, né? Hoje, dificilmente alguém vai repetir esse discurso que aparece, por exemplo, no Paulo Prado. É inegável que o Brasil tem uma formalidade limitada, quer dizer, tanto nossas instituições quanto nossos hábitos não são tão firmes, tão fortes quanto em outros países. Nós podemos ver, por exemplo, enquanto os portugueses têm com a língua, que tem o mesmo nome da nossa, uma relação de seguir mais a gramática, o Brasil tem uma relação muito insubordinada com a língua. Se isso é criatividade, se isso é falta de cultivo da língua, são interpretações que se podem fazer. Agora, creio que uma questão importante mesmo no bicentenário da independência é se somos mesmo independentes. Eu diria que hoje no mundo você tem um país que exerce plena soberania, que são os Estados Unidos. Você tem a China, que está perto disso. Você tem a União Europeia, que como conjunto procura ter uma certa soberania, mas outros países têm uma posição mais limitada no que diz respeito à soberania, porque dependem muito das relações internacionais, estão muitas vezes subordinados a interesses econômicos externos e não conseguem levar a cabo políticas autônomas. E acredito que, infelizmente, seja o caso do Brasil entre muitos outros países. Houve projetos bem comuns. Eu penso que o projeto mais sólido é um projeto que está, de certa forma, na continuidade entre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Um projeto de desenvolvimento que inclui industrialização, inclui urbanização, inclui o reconhecimento de uma série de direitos, mesmo que uma parte desse período tenha sido sob uma ditadura muito dura, que foi a ditadura do Estado Novo, mas, ao fim e ao cabo, esse período que vai de 1930 até o golpe de 64, tem um projeto de crescimento, um projeto de inclusão social, um projeto de um país mais justo e mais autônomo. Depois do fim da ditadura militar, você tem um esboço de projeto nos governos petistas. Retomaram uma chave totalmente diferente, muito mais moderna, com muito mais autonomia dos trabalhadores, mas retomaram a ideia de inclusão social. Também esse projeto acabou sendo liquidado pelo impeachment da presidente Dilma, né? Hoje, o que me parece é que o Brasil está muito sem projeto. A gente vai ter que ter um projeto que seja inclusivo, um projeto que leve em conta o nosso meio ambiente, que é um trunfo poderoso, inclusive economicamente falando, e vai ter que se organizar o país em função disso. Isso tem que entrar na cabeça das pessoas, tem que ser construído coletivamente, e penso que a ciência tem um papel importante nisso, todas as ciências. A gente pode pensar, por exemplo, a engenharia é muito importante para a produção, mas se você não tiver a ciência da sociedade, a sociologia, você não sabe como lidar com a desigualdade social, com a miséria, uma série de problemas que além de causarem injustiça e sofrimento, atrasam o nosso desenvolvimento. O Brasil deve proclamar sua independência de interferências externas, acho que esse é um ponto crucial, e também em relação a preconceitos, mesmo que estejam interiorizados, e injustiças. O Brasil deve entrar no seu 3º século de existência, ao completar 200 anos, repudiando a injustiça e assumindo o propósito de ser um país que tenha valores sociais solidários. Eu acho que deveria ser esse o ponto crucial. Eu vou fazer um paralelo com uma coisa que é dita pelo filósofo alemão Habermas, que perguntou-se como que seria o patriotismo na Alemanha, dado que a Alemanha esteve tão vinculada ao nazismo, ao militarismo,
Então, se tiver um patriotismo muito baseado na bandeira, muito baseado em hinos, o risco disso ser monopolizado pela extrema-direita, pelo fascismo, pelo genocídio é grande. E aí ele propôs um patriotismo da Constituição. Eu acredito que a gente deveria ter um patriotismo no Brasil dos valores solidários. Nós vamos ter que reconstruir muito o sistema de saúde, de educação, de meio ambiente, tudo isso é preciso fazer, e é preciso também que a educação seja muito atenta à questão dos direitos humanos, a educação tanto formal, a escola, quanto, de modo geral, enfim, até os meios de comunicação. Quer dizer, temos que deixar muito claro que direitos humanos são uma conquista da modernidade que não pode ser liquidada, não pode ser descartada. A gente pensou, no período entre 94 e 2014, que a ideia de eleições livres, com resultados sendo respeitados, que tudo isso tinha ficado, realmente tinha entrado no nosso DNA, que a democracia estava consolidada. O que vimos depois foi que o resultado de uma eleição não foi respeitado, outra eleição foi manipulada para que o candidato mais popular não pudesse concorrer, e muitos valores democráticos estão ligados aos direitos humanos estão sendo hoje desconsiderados. Quer dizer, até uma campanha contra vários deles. Na hora em que direitos humanos, como direito à vida, direito à saúde, são postos em xeque, então o que a gente sente é que é uma parte, pelo menos, da população brasileira que não assimilou os valores democráticos. Isso é muito preocupante. Estamos num momento muito difícil, mas é possível. Há países que passaram por situações piores que a nossa. Portugal e Espanha, faz meio século, gemiam sob ditaduras fascistas. Hoje são países desenvolvidos. A Alemanha teve um histórico terrível, com o Império, com o nazismo. Hoje é um país democrático. Nada nos impede de sermos um país desenvolvido, democrático e justo. Nada nos impede, mas vai dar trabalho.